Apocalipse capítulo 19. Nós estamos aqui encerrando o 6º ciclo do livro de Apocalipse. E a gente tem comentado esses ciclos de Apocalipse, são 7 no total. Eles tratam do mesmo assunto, eles contam a mesma história, com ênfases diferentes ou com algumas ideias acrescentadas em cada ciclo. Nós vimos as 7 igrejas, os 7 selos, as 7 trombetas, a questão da mulher e o dragão. Nós vimos as 7 taças da ira. E agora, no 6º ciclo, nós estamos vendo a queda da Babilônia, a derrota da Babilônia. E todos esses ciclos apontam para o juízo de Deus sobre o pecado e para a preservação da sua igreja, para a salvação da sua igreja. Esse ciclo, o 6º e o 7º, eles focam muito mais no final mesmo da história, no juízo final e na salvação final do povo de Deus. Ao mesmo tempo que nós vimos a intensidade da ira de Deus sendo manifestada, o julgamento de Deus sendo manifestado sobre a Babilônia, aqui também demonstrado com a mulher de vermelho, né? A mulher escarlate, a sedutora do mundo, enganaram as nações, recebendo o duro juízo de Deus. Encerra o capítulo 19, mostrando que o mundo não terá mais nada o que festejar, o mundo não terá mais nada o que apresentar, o mundo vai produzir mais nada em si mesmo, porque virá o juízo de Deus. É como se chegasse no final do capítulo 18 e falasse ao mundo, aos ímpios, aos pecadores: acabou a farra, acabou a festa. E aí quando nós entramos no capítulo 19, muda o cenário, porque se para o mundo, para o pecado, para Satanás, para as ilusões desse mundo, é dito acabou a farra, a gente pode dizer para o capítulo 19, para um outro público, é dito que comece a festa, que comece a celebração. E que público é esse? É a igreja. O povo de Deus agora começa a celebrar, começa a festejar o juízo manifestado de Deus. Então, esse assunto é importante, irmãos. Todas as vezes nós pensamos em juízo de Deus, como igreja, para nós é tempo de festa, tempo de celebração. A manifestação da justiça de Deus sobre esta terra, para nós, é motivo de louvor, como nós vimos no Salmo 96. Porque é a demonstração do nosso rei, que é justo e que é fiel. O que nós vamos ver hoje é justamente essa celebração. João aqui, ele tem uma visão, uma perspectiva, uma imagem que ele nos traz dessa celebração como uma festa de casamento. Que é o tipo de festa que todo mundo uma vez ou outra na vida participa. E talvez você tenha festas memoráveis aí na sua memória, festas de casamento, talvez a sua própria festa de casamento foi inesquecível, foi um festão. E hoje em dia, né, as pessoas têm investido bastante na festa de casamento. Às vezes até se esquece de outras coisas, que tem que pensar no casamento e investe pesado na celebração. Num contexto judaico, então, festa de casamento era semanas. Era uma farra mesmo, uma grande festividade, uma grande alegria. Então, nada melhor para trazer a ilustração dessa festa ao Senhor do que uma festa de casamento. Isso não é uma novidade, foi João que criou isso. Vou comparar com uma festa de casamento. A Escritura o tempo todo aponta para essa ilustração do relacionamento de Deus com o seu povo, como noivo e a noiva. E aqui então é a consumação disso. É a cerimônia final, é a grande festividade que nós vamos ver aqui no capítulo 19, encerrando este ciclo. Diz assim no versículo 1: depois dessas coisas, ouvi no céu o que parecia ser a voz forte de uma grande multidão, dizendo: aleluia! Interessante que a única vez que aparece aleluia no Novo Testamento é aqui. Aparece várias vezes no Antigo, mas aqui é a única vez que aparece no Novo Testamento. Aleluia, a salvação, a glória e o poder são do nosso Deus,
Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E disseram pela segunda vez, aleluia, e a sua fumaça sobe para todo sempre. Então, ele vai falar de uma grande multidão e um louvor. Se nós lembrarmos, ele fala dessa grande multidão anteriormente. Primeiro ele fala um número que representa essa grande multidão, 144 mil. Mas vimos também que esse número não é fechado, não é 144 mil pessoas aqui que compõem essa multidão. Mas dando a ideia de algo completo, perfeito, grandioso, que é o povo de Deus. O próprio João, em outro momento, logo em seguida, ele fala que esses 144 mil em adoração constitui uma grande multidão. Então aqui nós vemos o povo em adoração, celebrando a salvação, a glória, o poder. É um cântico, meus irmãos, de louvor das criaturas de Deus, celebrando esse Senhor, Ele que é digno de adoração. Mas aqui justifica também essa adoração por causa da manifestação do juízo dele. Porque verdadeiros e justos são os teus juízos. Ele julgou a grande prostituta. Ele julgou aquela que estava iludindo o mundo, enganando o mundo, afastando o mundo da figura de Cristo Jesus. Agora vem o juízo. Ela foi derrotada. O engano acabou. A mentira acabou. Teve fim aqui agora. Por isso o motivo da adoração. E aqui traz uma ideia interessante, que ele diz no versículo 3, e a fumaça sobe para todo sempre. A ideia da fumaça aqui, por exemplo, algum prédio, quando pega fogo, os bombeiros vêm, e tentam apagar o fogo, e fica aquela fumaça que levanta. Enquanto tiver fumaça ali, o prédio está condenado, não tem como você mexer nele, não tem como restaurar, ainda está em chamas. E tem focos de chamas, foco de incêndio ainda. Essa é a ideia. A grande prostituta, Satanás, o mal, está queimando para sempre. O juízo que Deus manifesta aqui não tem volta. É definitivo. É o juízo final aplicado e por isso o povo celebra. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Porque o mal está eternamente condenado no inferno. Essa descrição aqui, que nós vemos nessa celebração. Mas continua, versículo 4, essa festa. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes, é a última vez que eles aparecem aqui em Apocalipse. Eles apareceram no começo e aqui novamente, fazendo a mesma coisa lá no início. Por isso que eu estou falando, a gente fala da ideia do ciclo. Eles não estão fazendo algo diferente, ou repetindo algo em um outro momento na história. É sempre o mesmo momento, ou sempre a mesma celebração da vitória de Cristo Jesus, do julgamento sobre todas as coisas. Então, os 24 anciãos, os 4 seres viventes, se prostraram e adoraram a Deus, que está sentado no trono, dizendo, amém, aleluia. Então, aqui é o cenário, irmãos. Nós já vimos várias vezes aqui em Apocalipse. O povo, a igreja e os seres angelicais adorando ao Senhor, prestando toda a honra a Ele, por Ele ser o Criador de todas as coisas e por Ele ser o Redentor do povo dEle. Glória e honra somente a Deus. Versículo 5. E do trono saiu uma voz que dizia, e aqui não dá para a gente ter certeza de quem é essa voz, porque geralmente quando se usa a expressão saiu do trono, é a voz do próprio Deus. Mas aqui é alguém que também está em adoração ao Senhor, porque está na primeira pessoa do plural. Louvem o nosso Deus, todos os seus servos, todos que o temem, os pequenos e os grandes. Louvor a Deus, todos devem dar. Porque diante da presença dEle, todos nós somos iguais em posição, meus irmãos. Diante do trono da graça do Senhor, não haverá ricos, pobres, não haverá pessoas de prestígio,
não haverá pessoas que têm algum nome, todos seremos iguais diante do Senhor, porque há algo em comum entre nós, o temor a Ele. Todos os que o temem estarão diante dele em adoração, os pequenos e os grandes. Abre lá, por favor, Salmo 115, versículo 13. Nós temos justamente essa expressão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. Então a bênção do Senhor está sobre todo o povo dele, tanto pequenos como grandes. A questão é o temor do Senhor. Seja na humildade de uma casa simples, ou seja um grande palacete. O que une essas pessoas, e vai unir para todo sempre, é o temor a Deus, em Cristo Jesus. E essa é a beleza da igreja, meus irmãos. Essa é a unidade da igreja em adoração diante do Senhor, quando Ele manifestar todo o seu juízo. E Ele continua a ouvir a adoração. Então ouvi, versículo 6, o que parecia ser a voz de uma grande multidão, uma voz como de muitas águas e como fortes trovões. Geralmente quando a gente vê a ideia de trovões, voz de muitas águas, traz a ideia de juízo, de ira. Mas aqui não. Aqui é o contexto de uma grande festa, de uma grande celebração. Olha o conteúdo. Aleluia! Pois reina o Senhor. Ele reina sem nenhuma oposição. Não há nenhum inimigo mais diante dele. Ele reina livremente. O nosso Deus. É interessante isso, meus irmãos. Ele é nosso. É nosso. Não no sentido de propriedade, mas de relacionamento. Estaremos diante dele, o Todo-Poderoso. Ele sim detém todo o poder, toda a majestade. Versículo 7, alegremo-nos, exultemos e demos-lhes a glória. Então mais uma ideia aqui de alegria, festejar, celebrar a vitória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou. Bodas aqui é a ideia de casamento. É casamento do Cordeiro com uma noiva. Que imagem meio estranha, né? Mas essa é a imagem. É claro que não é um animal com uma mulher se casando aqui. Longe disso. A ideia não é essa. Mas o Cordeiro, a gente sabe que é Cristo Jesus. E a noiva, nós sabemos que é a sua igreja. O apóstolo Paulo usa essa linguagem para mostrar que Cristo é como marido da sua igreja. No Antigo Testamento, nós vamos ver Deus tratando Israel como sua esposa. E lá a gente vê constantemente a esposa sendo adúltera. Israel traindo Deus com falsos deuses, né? Então essa imagem percorre as Escrituras. E João aqui firma a aliança. Ele firma que a consumação desse relacionamento, que agora não vai ser interrompido por mais nada. Não haverá mais possibilidade de adultério da parte da igreja. Porque o mal foi vencido. Não haverá mais tentações para o povo de Deus. O casamento será consumado. E quando fala de bodas do Cordeiro, ou a ideia de bodas, né? Há um período de espera entre o noivado e as bodas, para a consumação do casamento. Até esse momento, o noivo e a noiva vivem separadamente. Um exemplo, José e Maria. Eles eram noivos, eles estavam aguardando as bodas. Eles viviam de modos separados, mas já havia um compromisso. Tanto que, quando Maria engravida, a ideia é de adultério já. Mesmo que não tenha consumado o casamento, mas o compromisso já estava estabelecido. Então por isso que José fica meio assim, quando soube que Maria estava grávida do Espírito Santo. Depois ele vai entender que era do Espírito Santo, o anjo veio falar com ele. Mas ele estava naquela expectativa do casamento ser consumado. Nós estamos vivendo, meus irmãos, agora essa expectativa. Nós estamos fisicamente separados de Cristo Jesus. Mas haverá o dia em que estaremos presencialmente diante dele.
quando chegava o tempo do casamento, o dote era pago, o noivo ia até a casa da noiva e buscava. O noivo tomava essa iniciativa. Ele ia até lá para buscar. E ali se promovia a festa nupcial para celebrar o casamento. Essa noiva está preparada. Ela é amada. Olha que contraponto interessante. Quando nós vimos sobre a meretriz, a mulher de vermelho, ela foi desprezada. Ela foi rejeitada pelas pessoas. E a igreja não. A igreja é guardada, preparada por Cristo Jesus. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Tenho zelo por vocês, como o zelo que vem de Deus, pois eu preparei vocês para apresentá-los como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. É claro que a preparação que Paulo aqui não é Paulo em si que preparou a igreja de Corinto como perfeita para Cristo Jesus. Mas ele está falando do ministério dele, a pregação dele reflete isso, que a igreja é a noiva de Cristo, que a igreja é prometida para Cristo Jesus, então ela tem que se purificar para isso. Paulo vai dizer aos Efésios, quem faz essa purificação é o próprio Cristo. É o próprio Cristo que nos prepara. Por isso que o versículo 8 diz assim, a ela, a igreja, a noiva, foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. É a purificação, é a noiva perfeita, isso pela graça. Não é porque a noiva foi capacitada, ou teve capacidade de se purificar, é porque foi concedido a ela isso. O próprio Cristo Jesus prepara a sua noiva. É Ele que cuida da sua igreja. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. O que isso quer dizer? Que não é simplesmente Jesus, Ele separou a sua igreja, pronto, separei, vou purificá-la, e no dia devido, Ele toma para si e casa. Ela vai demonstrar que de fato ela é noiva, através das suas atitudes. É o que Paulo vai falar aos Efésios, capítulo 2, versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, irmãos, quando nós falamos da graça, ao mesmo tempo nós estamos falando que nós vamos demonstrar essa graça através da nossa vida, de purificação, de santidade, de obediência ao Senhor, na consciência que nós estamos sendo preparados para o encontro com Cristo Jesus, o encontro mais importante de nossas vidas. Nós que já o temos, nós já o relacionamos com Ele, mas estaremos nesse encontro definitivo, glorioso, para essa festa. Quando você pensa em alguma cerimônia, algum evento que você vai ter que participar, você começa a se planejar para isso. Você começa a pensar no horário, você começa a pensar na roupa que você vai ter que usar, principalmente mulheres, né? Mulheres, então, e se fala em casamento ainda, a noiva tem que se preparar muito antes, ela não pode deixar, meu casamento é amanhã, eu vou atrás do vestido de noiva. Não existe isso. Ela se prepara. A nossa preparação, meus irmãos, é a vida de obediência. O casamento já está consumado, já está marcado, é pela graça. Mas nós nos preparamos na vida de obediência e graças ao bom Deus, Ele nos auxilia nisso. Não é meramente esforço nosso, Ele nos capacita a nos prepararmos para esse momento. Versículo 9. Então um anjo me disse, escreva, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Bem-aventurados nós sabemos o que é, né? Felizes, muito felizes. Um cenário diferente da Babilônia, um cenário diferente da meretriz, um cenário diferente do mundo, um cenário diferente de Satanás. Felizes são aqueles que são chamados. E o chamado aqui é o chamado irresistível, é a graça irresistível para fazermos parte da ceia das bodas do Cordeiro, dessa celebração. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus.
É tudo verdadeiro. É tudo real. São verdadeiras as palavras de Deus. Versículo 10. Prostrei-me diante dos seus pés para adorá-lo. Adorar o anjo, né? O anjo, porém, me disse, não faça isso. Sou um servo de Deus. Assim como são você e os seus irmãos, que guardam o testemunho de Jesus. Adore a Deus. Pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então João ficou tão feliz, mas tão feliz. E lembre-se que João, em muitos momentos, ele chorou. Porque ele via a tragédia do pecado. Lá no início, no primeiro ciclo, nós vimos isso. João chorando. Porque ele viu a tragédia do pecado. Não tinha ninguém capaz de executar o juízo de Deus, mostrar a justiça de Deus. Até que ele vê o Cordeiro. E aqui é a celebração disso. João se alegra. Ele fica tão alegre que ele quer adorar aquele anjo. É você mesmo. Você que me trouxe essa grande notícia. Você que está me dando essa visão. Obrigado. Mas o anjo fala, não faça isso. Não sou eu. Eu sou só um emissário. Eu só transmito a mensagem. A mensagem é de Deus. Eu sou servo dele. E a carta dos Hebreus vai dizer justamente isso. Que os anjos estão a serviço de Deus para nos auxiliar. Então, não tem como adorar anjos mesmo. Naqueles dias era importante. Naqueles dias havia muitos crentes que estavam aderindo à adoração a anjos. E aqui fica muito claro, adore somente a Deus. Está dizendo João, você e seus irmãos e toda a igreja deve adorar tão somente a Deus. Por quê? Porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O que está dizendo aqui? Porque o sentido de toda essa palavra, de toda a revelação é Cristo. Mas não só de Apocalipse, de toda a Escritura é Cristo Jesus. Então celebre, porque todas as mensagens, os patriarcas, os profetas, os evangelistas, os apóstolos, todos transmitiram a mesma mensagem, que é a vitória de Cristo Jesus. Então só Deus deve ser adorado, por causa de Cristo Jesus. E aí, versículo 11, vai mostrar o desfecho de tudo isso. A igreja já em adoração, o juízo já posto, João aqui explica a consumação dessas coisas. Versículo 11. Viu o céu aberto, e eis um cavalo branco. Nós já vimos nos selos, quem é que está montado nesse cavalo branco? É o próprio Cristo. Porque o cavalo branco dá a ideia, oferece a ideia da vitória. E o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Também se refere a Cristo. Lá nos primeiros capítulos nós vimos essa descrição de Cristo. Como fiel e verdadeiro. Aquele que cumpre toda a Escritura. Ele é a personificação da verdade de Deus. É o verbo de Deus. Ele julga e combate com justiça. Versículo 12. Os seus olhos são como chama de fogo. De novo, é uma repetição da descrição de Cristo Jesus. O chama de fogo é aquilo, a ideia de que nada passa obscuro diante de Cristo Jesus. Ele enxerga todas as coisas. E enxerga o pecado. E há o furor contra o pecado diante dos seus olhos. Na cabeça dele há muitas diademas, ou ideia de coroas aqui, uma supremacia. Lembra que a gente viu o dragão com várias diademas, se não me engano 10, aqui é várias, incontáveis coroas, pudéssemos colocar assim em Cristo Jesus. Ele é o supremo rei e governante. Tem um nome escrito que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Aqui é o ponto que Moisés vai dizer, há coisas que pertencem a Deus, que não quis revelar. Aqui é o ponto que mostra o relacionamento de Cristo com o Pai, uma profundidade que nós não teremos plena compreensão, meus irmãos. Pode ser que venha a ser revelado a nós algum dia, na glória eterna, mas aqui é para mostrar que ainda Ele detém consigo verdades eternas. Esse é o Senhor.
Está escrito, versículo 13, está vestido com um manto encharcado de sangue. O manto encharcado de sangue aqui, ou cheio de sangue, tinto de sangue. Por quê? Não está falando da cruz aqui. Já estamos em outro momento da história. Encharcado do quê? De que sangue o manto de Jesus? O sangue dos seus inimigos. É aquele guerreiro que chega de uma batalha, ele chega cheio de sangue. Mas não é o sangue dele. É o sangue daqueles que foram mortos pela sua arma, pela sua espada. É esse Jesus que está chegando aqui. É aquele que é vencedor. E aí diz o seguinte, e o seu nome é Verbo de Deus. É a revelação de Deus. A verdade de Deus. É o próprio Deus. E derrota os seus inimigos com a sua palavra. Nós já vimos isso. E veremos mais adiante aqui, que Jesus derrota todas as coisas com a palavra. Não é com armas. Não é com força física. É tão somente com a sua palavra de poder. Assim como todas as coisas surgiram com a palavra, haja luz, e houve luz. Assim ele destruirá seus inimigos com a sua palavra também. Versículo 14. Os exércitos do céu, e aqui constituídos os anjos, os santos, o seguiam montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Talvez já seja uma das imagens de Apocalipse que mais se criam figuras. Né? Talvez se você for procurar lá, imagem de Apocalipse, é esse aqui. É Jesus, um cavalo branco na frente, e um monte de anjos atrás, um monte de cavalos brancos atrás, gente montada descendo a terra. Lembrem, meus irmãos, que não é assim, literalmente. Não vai descer cavalos do céu para mostrar Jesus chegando. É a ideia aqui de grandeza, de majestade, de poderio, tá? É algo que a gente nem consegue ainda imaginar como será a manifestação da glória de Cristo Jesus juntamente com a sua igreja aqui. E da sua boca sai uma espada afiada, como a gente estava falando, que é a sua palavra, para com ela ferir as nações. É tão verdade que ele derrota os inimigos com a sua palavra. Olha o que Paulo fala aos Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Não precisa levantar nenhuma arma, não precisa de guerra, somente com o poder da sua palavra. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. A gente já viu essa imagem do lagar, que é onde pisa-se a uva. E a gente viu essa imagem já do juízo de Deus sobre os seus inimigos, esmagando. Assim como um dia ele foi moído, ele foi esmagado por causa dos nossos pecados, recebendo a ira de Deus. Agora, ele executa a ira sobre os inimigos de Deus, aqueles que não creram no seu sacrifício. Versículo 16. E no seu manto e na sua coxa está escrito o nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tem gente que gosta de pegar esse versículo, aí ó, quem fala que tatuagem é pecado, aí Jesus tem uma tatuagem na coxa, está escrito lá. Eu repito, não pode ser nunca argumento para isso. Você pode pensar em qualquer outro argumento para tatuagem, menos esse aqui não. Porque é uma imagem, uma reflexão. Primeiro, quando fala de manto, fala de majestade. Aquele que é rei, ele usa o manto. E quando se escrevia na coxa, indicava duas coisas. Primeiro, compromisso. Lembra quando Abraão foi procurar uma noiva para o seu filho? Ele mandou seu servo ir. Qual foi o compromisso que eles fizeram? Pega aqui na minha coxa, ó, bota a mão na coxa aqui e firma o compromisso. Para dar a ideia de algo firmado. É aquele que tem de fato a palavra, mas dá a ideia de força também. Se tem um membro do nosso corpo, uma parte do nosso corpo, que tem que ser forte para a gente poder fazer qualquer exercício físico, por exemplo, é a parte da coxa. Era fundamental. Então essa ideia de força que apresenta em Cristo Jesus. Tanto que, aqui está escrito, Rei dos Reis
e Senhor dos senhores. E não é à toa que está em caixa alta aqui, meus irmãos. Lembram que a gente viu na fronte da mulher escarlate? Babilônia, a grande Babilônia. Estava em caixa alta lá também, né? Mas aquela lá caiu. E aí vem o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Esse é Cristo Jesus, o soberano mais elevado e exaltado, aquele que reina com majestade, poder e autoridade. Versículo 17. Então, vi um anjo posto em pé no sol. Ele gritou com voz forte, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu: venham, reúnam-se para a grande ceia de Deus. Do que ele está falando aqui? Ele está falando ainda da boda do Cordeiro? Da ceia do Cordeiro? Uai, então que bagunça é essa? Está reunido o povo lá na ceia e o anjo chama as aves do céu para atacarem essa ceia? Não é essa que ele está falando mais. Ele está falando de outra ceia. A ceia para as aves. O que é o alimento dessas aves? Para comer a carne de reis, a carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. O que essa ceia está sendo oferecida aqui? O mundo pecaminoso. Os oponentes de Deus estão sendo oferecidos. De novo, meus irmãos, é claro que não existe essa cena horripilante, né? As aves comendo as pessoas. Mas a ideia da vitória de Deus sobre estes. Eles estão mortos. Não há mais possibilidade de vida. O poder terreno chegou ao fim. Mas não só dos poderosos. Aqui também, grandes e pequenos são iguais. Se a gente viu que nas bodas do Cordeiro, os pequenos e grandes estão em pé de igualdade, na condenação do inferno, também, não tem diferença. Não vai ter uma área VIP no inferno. Não haverá isso. Todos sofrerão as consequências. Versículo 19. E vi a besta e os reis da terra com seus exércitos reunidos para fazer guerra contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Para pelejarem, para lutarem contra Cristo Jesus. Mas é claro que não há um conflito propriamente dito, meus irmãos. É só para dar ideia de conclusão. Só para dar ideia que vai acabar. Mesmo que o mundo das trevas lute para que isso não aconteça, vai acontecer. Mesmo qualquer força nesse mundo não aceite isso, Cristo é vencedor. Tanto que o versículo 20 já fala: mas a besta foi presa, e com ela foi preso o falso profeta, que com os sinais feitos diante da besta seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores de sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que queima com enxofre. E lago de fogo aqui é a habitação final, é o inferno, é o sofrimento eterno. Uma coisa que nós temos que entender, meus irmãos, que não há aniquilação. Algumas linhas teológicas que vão caminhar que o mal vai ser aniquilado, vai ser extinto, no sentido que os pecadores que não se redimiram em Cristo Jesus não existirão mais, só haverá o céu, pronto. Não é isso. Haverá o sofrimento eterno, haverá o inferno, como é descrito aqui, o lago de fogo que queima com enxofre. A ideia aqui de um lugar muito agradável, meus irmãos. Já pegou ovo podre? Já? Pegou ovo podre? É podre mesmo. Quebra ele pra você ver. Aquele cheiro horrível. Agora imagine isso queimando o tempo todo. O tempo todo, eternamente. Só para a gente ter uma ideia. Que esse ambiente é hostil. Mas é o ambiente da condenação. Versículo 21 para a gente finalizar. Os outros foram mortos com a espada que saiu da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Então que os outros são os seguidores da besta. São os adoradores da besta. São aqueles que não foram redimidos no sangue de Cristo Jesus. Estão condenados.
Nos próximos capítulos, vai dar a ideia que a gente chama da segunda morte. É a condenação eterna que está por vir. O cenário descrito aqui, meus irmãos, desse juízo final, dessa condenação final, dessa condenação eterna, ele está em contraponto à celebração eterna da igreja. A festa eterna que a igreja vai participar. Então, para isso, eu quero fazer algumas aplicações. Primeiro que diante de Deus tudo ficará evidenciado. Diante de Deus, o termo da moda, né? Nenhuma fake news prevalecerá. Nós temos projeto de lei aí contra fake news. Isso é uma falácia, meus irmãos. É uma outra fake news, porque como que você vai controlar a mentira desse mundo? Não existe isso. Quem vai reger o que é verdade nesse mundo? É só Deus que pode fazer isso. Então é uma prepotência humana, ou dos governantes, quererem reger o caminho da verdade. Porque o caminho da verdade é só em Cristo Jesus, como nós estamos vendo aqui. A verdade plena se manifestará. Então fake news vai acabar, mentiras vão acabar, só na volta de Cristo Jesus. Aí é o fim. Segundo, o tempo de adoração já começou, meus irmãos. Quando nós nos reunimos aqui como igreja, quando celebramos o culto ao Senhor, nós já estamos experimentando o que é a glória eterna. Por isso que, conversando com alguns irmãos, e eu já ouvi esses relatos, que o melhor momento da semana para eles é quando estão aqui na igreja, em adoração. E tem que ser mesmo. Porque isso vai fazer eternamente. É com esse povo que você vai estar eternamente, adorando a Deus eternamente. É claro que haverá outras atividades. Mas tudo se resume a adorar a Deus juntamente com o seu povo. E essa adoração já começa hoje. Podemos celebrar hoje já a vitória de Cristo Jesus. Não precisa chegar às bodas. Por exemplo, nós participamos da ceia do Senhor, que é um convite para as bodas do Cordeiro. Nós já participamos da ceia do Senhor com alegria, porque estaremos no dia final com Ele, e eternamente com Ele. Então por isso que é momento festivo o ajuntamento da igreja. E por fim, adoração somente a Jesus. A palavra de Deus deixa muito claro. Não há santo, não há líder, seja político, seja religioso, que deve ser alvo da nossa adoração. É tão somente Cristo Jesus. E é algo que nós temos que vigiar, meus irmãos. Porque João, aqui ele foi encantado com o anjo. E João tinha visto toda a adoração a Deus, todo o louvor a Deus, e ainda assim se curvou diante do anjo. Nós temos que tomar cuidado também, que às vezes começamos a adorar coisas nessa terra, porque se apresentam como boas, em vez de adorar Cristo Jesus. Então, vigiemos quanto a isso. Adore a Deus, adore a Cristo Jesus.